Olá, bem-vindos então à nossa última aula do curso de Teoria de Relações Internacionais, a nossa aula 6. Hoje então o tema da aula é a Escola Inglesa de Relações Internacionais. Essa é uma escola bastante interessante de estudo das relações internacionais. Ela não necessariamente é a última escola de interpretação das relações internacionais, não há uma ordem cronológica tão definida para a escola inglesa. O que nós podemos identificar como surgimento dessa escola e que faz parte do contexto da aula de hoje, é justamente o fato de que ela procura romper uma dicotomia, romper um dualismo, esse binômio que é de um lado o realismo e de outro lado o liberalismo. A escola inglesa então apresenta uma perspectiva intermediária, uma perspectiva que rompe, que procura apresentar um caminho de meio termo, um caminho do meio sobre a relação entre realismo e liberalismo. Essa escola então, ela está apresentada, eu vou procurar demonstrar os argumentos relacionados a ela, procurando explorar especialmente o conceito de sociedade internacional, que é o conceito clássico, é o conceito central da Escola Inglesa de Relações Internacionais. Esse conceito, que é o conceito de sociedade internacional, eu vou procurar demonstrar como que ele é interpretado a partir de um dos seus autores fundamentais, que é o Hadley Bull, que vai fazer uma análise sobre a ordem nas relações internacionais, como é que a ordem nas relações internacionais ela é uma categoria-chave para a gente conseguir interpretar, conseguir entender as relações internacionais a partir do ponto de vista da escola inglesa. E em seguida eu vou procurar aplicar então esse conceito de ordem, esse conceito de sociedade internacional, a forma como as conferências ambientais foram evoluindo e a forma como essas conferências ambientais deixam como um legado um padrão normativo compartilhado entre os Estados. E esse padrão normativo compartilhado entre os Estados leva em consideração a existência, então, de certos valores, certos interesses compartilhados no que diz respeito a pensar o desenvolvimento sustentável. Eu vou procurar, então, ao final da aula, diferenciar o que seriam esses conceitos compartilhados relacionados a esse valor do desenvolvimento sustentável, com relação a essa meta, com as aplicações relacionadas a esse conceito, uma diferenciação fundamental. É possível, ao final da aula, e vou procurar demonstrar isso, afirmar a existência de um consenso com relação ao objetivo do desenvolvimento sustentável, porém não é possível afirmar a existência de um consenso com relação a formas de aplicação desse conceito. Isso não significa que não exista uma ordem ambiental internacional, que não exista uma ordem nas relações internacionais. Agora, o tipo de ordem, a natureza dessa ordem, os mecanismos de funcionamento dessa ordem, eles são distintos, eles são particulares. Não é uma ordem claramente maximalista, é uma ordem predominantemente minimalista. Então, essas dimensões eu vou procurar apresentar na aula de hoje. É uma aula, então, que conclui o curso de Teoria de Relações Internacionais. É uma aula, então, que apresenta essa escola, que é uma escola que tem bastante número de adeptos, tanto nos Estados Unidos, quanto no continente, no estado britânico. Esse estado britânico produz em grande medida conhecimentos relacionados à escola inglesa e como é que esses conhecimentos eles apresentam um alto grau potencial explicativo para nós. Bom, vamos então à nossa contextualização da aula de hoje. A contextualização da aula de hoje, ela vai procurar então analisar, vai procurar apresentar para vocês o contexto histórico do surgimento da Escola Inglesa de Relações Internacionais. O contexto histórico do surgimento da Escola Inglesa de Relações Internacionais, ela está então predominantemente ligada a uma insatisfação de um autor chamado o Martin White, uma insatisfação com essa dicotomia, com esse binômio entre de um lado os realistas e de outro lado os liberais. Essa dicotomia então, que leva em consideração que os realistas estão predominantemente preocupados em analisar as relações internacionais a partir de interesses estratégicos, a partir de uma natureza humana predominantemente voltada a satisfazer esses interesses estratégicos, a partir mesmo do conceito de sistema internacional, tal como os neorrealistas procuram afirmar, como é que essa insatisfação do Martin White, ao observar predominantemente uma leitura egoísta das relações internacionais, uma leitura política, estratégica, limitada das relações internacionais, essa insatisfação do Martin White com esse viés, mas também com outro viés, que é o viés liberal, o viés muitas vezes também identificado com um viés idealista das relações internacionais, que leva em consideração o papel de organismos internacionais, leva em consideração o papel das democracias, leva em consideração o papel do livre comércio e como é que essas duas dimensões, de um lado, realistas, enfatizando interesses estratégicos, e de outro lado, liberais,
enfatizando pressupostos voltados à paz, os pressupostos da interdependência das relações internacionais, esses pressupostos que levam em consideração que os Estados procuram cooperar nas relações internacionais, a matriz liberal, e a matriz realista, em que os Estados procuram entrar em conflito, na verdade eles demonstram, eles executam um conflito nas relações internacionais. Como é que essa prisão entre esses pares do conflito e da cooperação, essa dicotomia fundamental, é uma dicotomia que o Martin White vai procurar romper e vai procurar apresentar um conceito que, de alguma maneira, apresenta uma possibilidade de síntese, uma possibilidade de unificação, uma possibilidade de aproximação dessas duas teorias. Existe, então, para além desse contexto, essa insatisfação intelectual desse autor, que é o Martin White, e que depois vai ter no Hadley Boom, um autor fundamental, que vai pegar os textos, pegar as análises feitas pelo Martin White e extrapolar isso a partir de um conceito de ordem. Ele vai analisar o conceito de ordem nas relações internacionais e como é que esse conceito ele tem possibilidade de aplicação, assim como os conceitos realistas, assim como os conceitos liberais. Como é que o Hadley Boom, então, vai aprofundar esse tema e demonstrar o funcionamento, os mecanismos de estabilização da ordem nas relações internacionais. Ele vai definir ordem, ele vai explorar o que é a ordem, vai perguntar se ela existe e vai definir mecanismos de estabilização dessa ordem. É nesse ponto, então, que nós identificamos certamente entre os autores da escola inglesa, esses autores que vão romper, que vão procurar apresentar uma perspectiva intermediária. Agora, é possível a gente fazer perguntas contextualizadoras, perguntas iniciais relacionadas ao pensamento da escola inglesa. Essas perguntas eu procurei demonstrar no slide, tal como ele está aqui posto para vocês. Vamos ao slide? Muito bem. Se nós formos nos perguntar, então, fazendo essa pergunta quase como um questionamento fundamental sobre o que seria a história das relações internacionais, o que seriam então as organizações que têm por objetivo, que se mostram nas suas tratados normativos voltadas, no caso, para a estabilização, para a paz nas relações internacionais, nós nos perguntaríamos, será que as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, elas são responsáveis pela ordem nas relações internacionais? Será que nós poderíamos afirmar que os organismos internacionais são esses sim os responsáveis pela ordem nas relações internacionais? Quem seriam os atores responsáveis pela ordem nas relações internacionais? Será que a ordem ela é um conceito que é pensado a partir de critérios objetivos? Será que a ordem é apenas uma abstração? Ou seja, na história das relações internacionais, o que os autores da escola inglesa vão afirmar é que existe uma ordem. Essa ordem ela tem uma definição específica. E as Nações Unidas não necessariamente, ou tanto as Nações Unidas, criadas em 1945, ou a Liga das Nações, criada no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nem as Nações Unidas, nem a Liga das Nações representam o conceito de ordem que a escola inglesa está procurando afirmar. O conceito de ordem que a escola inglesa está procurando afirmar se distancia do conceito liberal, centrado nos organismos internacionais, se distancia da ausência de uma ordem, tal como postos pelos realistas, se distancia também desses pares do realismo e do liberalismo. O conceito de ordem, então, na Escola Inglesa de Relações Internacionais, vai afirmar que, olha, as organizações internacionais, elas são importantes, certamente, elas têm uma função dentro do sistema internacional, porém, elas não são as responsáveis fundamentais pela manutenção da ordem. A ordem, ela vem de um ponto de vista anterior, ela vem dentro de uma perspectiva histórica anterior. A ordem, ela é pretérita às organizações internacionais. A ordem, ela surge já com os Tratados de Westfália em 1648. Os Tratados de Westfália, então, são esse momento de inauguração de uma certa concepção de Estado Nacional, a concepção de um ator fundamental das relações internacionais, ali que se inicia, então, esse valor fundamental, a noção de soberania das relações internacionais, ela surge dentro dessa perspectiva que já se inicia lá em 1648. É nesse momento que nós conseguimos identificar o surgimento de uma ordem, o surgimento de uma concepção do que seja ordem e o surgimento também de uma ordem prática nas relações internacionais. A partir então dos Tratados de Westfália é que nós temos a evolução desse conceito, a evolução dessa ordem, e que tem predominantemente no Congresso de Viena, que ocorre em 1815, um congresso que tem por objetivo auxiliar os Estados nacionais a procurar manejar essa ordem que foi montada já com os Tratados de Westfália, que nós temos então a possibilidade de interpretação do que seja uma ordem nas relações internacionais. Bom, vamos então à nossa instrumentalização.
A instrumentalização da aula de hoje tem por objetivo apresentar esses conceitos fundamentais, tal como foram trazidos pela Escola Inglesa de Relações Internacionais. Esses conceitos fundamentais eles vão estar centrados na resposta específica a 3 perguntas fundamentais. O Hadley Bull, ao pensar, ao se questionar sobre o que seria a ordem nas relações internacionais, vai trazer 3 respostas fundamentais, e essas 3 respostas fundamentais vão ser as hipóteses centrais da Escola Inglesa de Relações Internacionais. Vamos a cada uma dessas perguntas, tal como postas pelo Hadley Bull? Vamos ao slide? Muito bem. A primeira pergunta que o Hadley Bull vai fazer é o que é a ordem nas relações internacionais. Se nós estamos afirmando que é possível identificar a existência de uma ordem nas relações internacionais, se nós afirmamos que esse conceito ele tem funcionalidade, se esse conceito tem aplicabilidade, nós primeiro precisamos nos indagar. O que é a ordem nas relações internacionais? Então essa é a primeira pergunta que vai tomar o tempo da nossa instrumentalização. A segunda pergunta é se essa ordem existe nas relações internacionais. Ao nós definirmos então o que seria uma ordem nas relações internacionais, nós devemos nos perguntar, existe de fato essa ordem? Muitas vezes nós, dentro do nosso senso comum, dentro da nossa perspectiva um pouco idealizada das relações internacionais, ou mesmo de uma perspectiva excessivamente crítica das relações internacionais, nós não conseguimos identificar nem definir com clareza um conceito de ordem para as relações internacionais. O que acontece aqui é que a escola inglesa está procurando apresentar uma resposta acadêmica, uma resposta com critérios sobre se existe essa ordem nas relações internacionais. E em terceiro lugar, eles vão se perguntar como essa ordem é mantida. Se há uma definição sobre o que seja ordem, se essa ordem existe, como essa ordem ela é mantida? Quais são os fundamentos que exemplificam o mecanismo de estabilização dessa ordem nas relações internacionais? Muito bem, ao observarmos então a forma como Hadley Bull vai procurar definir o que seja a ordem nas relações internacionais, ele vai procurar, no seu raciocínio, iniciar fazendo uma investigação sobre como ocorre a ordem na vida social. Ou seja, essa ordem que ocorre na vida social, não necessariamente nas relações entre os Estados, ela tem certos critérios. Será que nós podemos identificar, será que nós podemos indagar sobre o que é a ordem na vida social? Qual é a definição que nós podemos dar para o conceito de ordem na nossa vida social, na nossa vida cotidiana, nas relações sociais, não necessariamente nas relações entre os Estados nacionais? Então, ao Hadley Bull fazer essa investigação a partir de múltiplos comportamentos sociais, não só dos Estados britânicos, não só do Estado britânico, não só do Estado norte-americano, não só do Estado brasileiro, mas observando predominantemente como é que a ordem acontece na vida social em geral, o Hadley Bull vai chegar em 3 objetivos mínimos, 3 funções mínimas, 3 aspectos mínimos da ordem na vida social. Esses 3 aspectos mínimos são, em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, a verdade e, em terceiro lugar, a propriedade. Então, o Hadley Bull vai fazer a seguinte afirmação: olha, na vida social, nós identificamos certos objetivos, certos valores, certos critérios que são compartilhados por múltiplos estados, por muitos indivíduos nas suas relações cotidianas. O que significa então afirmar que na vida social é sim possível afirmar que certos valores, certos objetivos são perseguidos por todos os indivíduos na sua vida social, por todos eles. Nesse ponto é que o Hadley Bull não está afirmando a existência de valores máximos, de todos os valores. Olha, a ordem representa uma dimensão ideal, uma dimensão em que tudo é possível identificar dentro de um princípio de organização. Não é isso que o Hadley Bull está afirmando e é importante fazer essa diferenciação. O que ele está afirmando é que, olha, existem na vida social valores mínimos, objetivos mínimos. O que significa então afirmar que são 3 esses valores. Quais seriam eles? O Hadley Bull afirma então, em primeiro lugar, todos os indivíduos na sua vida social procuram preservar a sua vida. Eles estão preocupados em manter a sua vida. A vida, então, passa a ser esse primeiro objetivo, esse primeiro valor. Se nós perguntarmos, então, para múltiplos indivíduos, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja no continente africano, seja onde for, se esses indivíduos buscam preservar a sua vida, a resposta vai ser predominantemente sim. O que significa, então, afirmar que a vida ela é, sim, um objetivo compartilhado por todos os indivíduos na sua vida social. Todos eles buscam preservar a sua vida. Isso é, sim, um objetivo mínimo identificado pelo Hadley Bull. O segundo objetivo que ele vai identificar vai ser chamado de verdade. Ou seja, todos os indivíduos têm uma vontade de verdade. O
que significa que todos os indivíduos têm essa vontade de verdade? Significa que a verdade ela é uma característica necessária para a vida social. A vida social ela não pode se estruturar no longo prazo a partir da mentira, a partir das aparências, a partir de um fenômeno irreal. É necessário que a vida esteja baseada na concretude, na sua verdade, na sua realidade. É nesse ponto então, que o Hadley Bull vai afirmar que esse segundo objetivo mínimo, ou seja, esse objetivo da definição que ele está procurando estabelecer sobre o que seja a ordem, é definido então justamente pelo conceito de verdade. Os indivíduos buscam a verdade, eles buscam saber a verdade, eles buscam se indagar sobre a verdade. Não significa afirmar aqui, na perspectiva da escola inglesa, que os indivíduos eles estão predominantemente, ou eles não mentem na sua vida social. Isso não é o que o Hadley Bull está afirmando. O que o Hadley Bull está afirmando é que os indivíduos buscam a verdade, e a verdade ela é um traço fundamental da vida social. Os indivíduos buscam se estabilizar, buscam a verdade. É isso que ele está procurando afirmar. Em terceiro lugar, então, dentro desses três objetivos mínimos, nós identificamos o objetivo de propriedade. Esse é o objetivo um pouco mais polêmico, tal como o Hadley Bull está procurando afirmar. Esse objetivo da propriedade é identificado, ele consegue fazer uma generalização a partir da investigação de diversos países, diversos estados, diversos indivíduos, predominantemente dentro da história ocidental, que buscam sim a propriedade. Esses indivíduos têm como um dos seus objetivos estabelecer sua propriedade, e essa propriedade eles buscam preservar ela. Então a ordem que o Hadley Bull está procurando analisar, a ordem que ele está procurando definir, ela está estabilizada em função desses três objetivos mínimos, em função dessas três definições básicas na vida social: vida, verdade e propriedade. Muito bem, vamos fazer algumas considerações sobre esses três objetivos mínimos. Vamos ao slide? Quando então o Hadley Bull vai questionar esses três valores mínimos, esses três objetivos mínimos, ele vai então extrapolar, ele vai então, ao fazer essa análise da vida social, ele vai procurar extrapolar isso para a vida internacional. Se nós podemos identificar então o que seria a ordem na vida social a partir da vida, da verdade e da propriedade, quando nós passamos então para identificar o comportamento dos estados nas relações internacionais, nós também identificamos esses três valores, porém com nomes distintos, porém com rótulos diferentes. Nós identificamos os estados procurando a sua sobrevivência, sim. Nós identificamos os estados procurando respeitar ou procurando, no mínimo, ter um certo grau de segurança sobre os acordos que eles fazem. E, em terceiro lugar, nós identificamos também os estados preocupados com a sua soberania. Então, sobrevivência, pacta sunt servanda, ou seja, que os tratados devem ser respeitados, e soberania, esses três objetivos mínimos, eles são identificados como os objetivos mínimos que o Hadley Bull encontra na vida social. Nós identificamos então um paralelo, uma complementariedade, né? Uma similaridade entre objetivos mínimos na vida social e esses objetivos nas relações entre os estados. Sobrevivência, pacta sunt servanda e soberania. Há uma relação direta entre essas múltiplas dimensões, e é aqui que o Hadley Bull está definindo, está procurando apresentar o que seja a ordem tal como ele está entendendo. Vamos ao próximo slide? Muito bem, essa definição do que seria a ordem nas relações internacionais, tal como a escola inglesa está procurando fazer, ela leva então a duas possibilidades de hierarquia com relação a esses valores mínimos, com relação a esses objetivos mínimos. Nós temos de um lado aqueles autores da escola inglesa que vão afirmar que a soberania e a sobrevivência do Estado vem em primeiro lugar e depois vem o respeito aos tratados, e esses autores vão ser identificados como aqueles autores que definem a ordem internacional a partir de uma perspectiva pluralista. E o que significa a definição dessa ordem ser pluralista? Significa que cada um dos estados tem liberdade para definir o que seja seus objetivos dentro do seu Estado Nacional. Ou seja, cada Estado Nacional é soberano, ele busca a sua sobrevivência, ele é soberano. Isso significa, então, que o que está abaixo do Estado Nacional depende só do Estado Nacional. Então, existem valores mínimos
na perspectiva pluralista, compartilhados pelos Estados, que têm na soberania o seu valor fundamental. Ou seja, todos os Estados no sistema internacional, eles compartilham o valor da soberania. Todos eles concordam que a soberania é algo a ser respeitado, é algo que eles têm como um direito nas suas relações internacionais. Portanto, esses autores que definem a ordem a partir de uma perspectiva pluralista, eles vão ser identificados com a Escola Inglesa de Relações Internacionais dentro dessa definição, dessa possibilidade de hierarquização dos valores nas relações internacionais que tem na soberania o seu primeiro componente. Quando nós passamos então para uma outra possibilidade de definição do que seja a ordem, essa definição é dada pelos solidaristas. E o que seriam então os solidaristas, como esses autores também na Escola Inglesa de Relações Internacionais, que vão definir a ordem de uma maneira um pouco distinta dos pluralistas. Eles vão concordar com valores mínimos, tal como Hadley está afirmando, vida, verdade e propriedade, porém os solidaristas vão apresentar os indivíduos como atores das relações internacionais. E na medida em que os indivíduos são atores das relações internacionais, os direitos humanos passam a ser um valor a ser perseguido, passam a ser um valor a ser compartilhado pelos Estados nas relações internacionais. Ou seja, os direitos humanos passam a ocupar a posição de destaque dentro dessa ordem, tal como definida pelos solidaristas, às vezes também chamados de cosmopolitas. Os solidaristas ou cosmopolitas, eles estão afirmando que os direitos humanos são um valor fundamental compartilhados entre os Estados nas relações internacionais. Então aqui nós identificamos, ao definirmos uma ordem, aqueles autores pluralistas que estão colocando a soberania em primeiro lugar e aqueles autores solidaristas ou cosmopolitas que estão colocando os direitos humanos ou a vida em primeiro lugar. Essa diferenciação fundamental na forma de hierarquizar a ordem e a definição sobre ordem faz com que exista uma decisão na escola inglesa entre aqueles autores que se identificam com os pluralistas e aqueles autores que se identificam com os solidaristas ou cosmopolitas. O que não significa afirmar que não haja uma escola inglesa ou que a escola inglesa ela seja completamente fragmentada. Significa que a escola inglesa ela tem duas definições de ordem possíveis para nós identificarmos nas relações internacionais. Vamos então à nossa próxima pergunta. Qual seria a pergunta fundamental que nós faríamos na sequência do nosso raciocínio? Vamos ao slide? Muito bem. A próxima pergunta leva em consideração qual seria a existência da ordem nas relações internacionais. Antes, então, de passar para o que seria a ordem nas relações internacionais, para a existência dessa ordem, é necessário que nós façamos duas breves considerações. Uma primeira consideração, que leva em consideração basicamente o fato de que a ordem nas relações internacionais, as características da ordem nas relações internacionais, elas têm um critério finalista. E o que seria esse critério finalista relacionado à forma como a definição de ordem ela pode ser identificada? Significa que existem esses três objetivos mínimos, tal como foram definidos. Esses três objetivos mínimos levam em consideração que vida, verdade e propriedade são objetivos a serem perseguidos. Portanto, a ordem, tal como Hadley está afirmando, é uma ordem que ela é funcionalista, ou seja, uma ordem finalista. Esses objetivos mínimos é a que ela está procurando preservar. Em segundo lugar, ainda dentro das características da ordem, a gente tem essa ordem dentro de uma perspectiva mínima, ou seja, existem critérios mínimos, existem valores mínimos e não valores máximos. Não há um maximalismo na interpretação do Hadley, muito pelo contrário, há um minimalismo. Há uma ordem? Sim, há uma ordem, mas essa é uma ordem mínima. E essa ordem mínima ela pode ser definida a partir daquelas definições dadas pelos pluralistas ou dadas pelos solidaristas. E essas duas definições, então, que nós passamos para a próxima pergunta, a partir dessa noção finalista ou minimalista. Será que essa ordem, minimalista, finalista, pluralista ou solidarista, ela existe nas relações internacionais? Será que nós podemos afirmar a existência dessa ordem nas relações internacionais? Então, é essa a pergunta que ele vai procurar fazer. Na medida então que nós identificamos uma pergunta fundamental, após ter definido a ordem, após ter dado as suas características, sobre se essa ordem existe ou não, o Hadley vai afirmar com toda certeza, sim, essa ordem existe. Se essa ordem existe, aonde ela se encontra? Se nós afirmamos que ela existe, aonde que ela se encontra? E aqui que nós identificamos no pensamento do Hadley e na escola inglesa um ponto fundamental, um ponto de interconexão fundamental com os próprios autores construtivistas, aqueles autores que nós vimos na aula passada. Esses autores estão afirmando que a dimensão subjetiva, a dimensão que está presente no nível psíquico dos autores, essa dimensão é importante de nós analisarmos as relações internacionais.
É nesse ponto, então, que o Hadley-Bus vai afirmar se essa ordem existe. Ele vai falar, sim, essa ordem existe. Essa ordem ela existe predominantemente na dimensão subjetiva, na dimensão intersubjetiva dos atores. Na medida em que existem valores compartilhados e interesses compartilhados na dimensão intersubjetiva, principalmente pelas elites políticas que formam as relações internacionais, na medida em que existem esses valores entre essas elites políticas compartilhados, existe então uma ordem nas relações internacionais. A ordem, os fundamentos dessa ordem repousam predominantemente nessa dimensão intersubjetiva das relações internacionais, na dimensão que o Hadley-Bus está apontando. Muito bem, vamos ao próximo slide. Ao então nós definirmos a ordem e afirmarmos também se ela existe ou não, nós devemos nos perguntar quais são as instituições, como que essa ordem ela é mantida. Quais são os mecanismos específicos que equilibram essa ordem? Quais são os mecanismos específicos que fazem essa ordem se manter ocorrendo? Ao observarmos as possibilidades dadas então pelo Hadley-Bus, ele leva em consideração, e aqui nós podemos identificar um paralelo, ou seja, uma tentativa de síntese teórica entre de um lado os liberais e de outro lado os realistas. Nós temos aqui o Hadley-Bus respondendo sobre se essa ordem, quais são as instituições responsáveis por essa ordem, a partir de 5 critérios fundamentais. Em primeiro lugar, o equilíbrio de poder, primeira instituição responsável pela ordem das relações internacionais. Em segundo lugar, as grandes potências, essas têm um papel fundamental de estabilização e de manutenção da ordem nas relações internacionais. Em terceiro lugar, a guerra, e esse é um critério extremamente interessante de análise do Hadley-Bus. Ele está afirmando que a guerra é um dos mecanismos, uma ferramenta dos Estados para a manutenção da ordem nas relações internacionais. Ele não está fazendo aqui uma leitura negativa da guerra, ele está observando a guerra do ponto de vista do sistema internacional, ao afirmar que a guerra ela tem uma função de estabilização, ela tem um recurso que os Estados detêm para manter a ordem nas relações internacionais. Aqui a guerra, então, está sendo identificada a partir de uma leitura positiva do fenômeno, e não uma leitura que leva em consideração a guerra predominantemente como violência. Não, aqui ele está identificando a guerra como um direito dos Estados que eles devem incorrer caso eles identifiquem um desequilíbrio nas relações internacionais. Em quarto lugar, nós temos o direito internacional como uma possibilidade também, como nos mecanismos, nas ferramentas para a estabilização da ordem nas relações internacionais. E em quinto lugar, nós temos a diplomacia, as relações diplomáticas. Portanto, ao nós identificarmos aqui esses 5 critérios fundamentais, essas 5 instituições fundamentais com relação à manutenção da ordem nas relações internacionais, nós identificamos esse funcionamento não apenas de um sistema internacional, mas sim de uma sociedade internacional. A sociedade internacional, então, ela está pautada numa definição específica de ordem, ela está pautada na existência dessa ordem e ela está pautada também em mecanismos de estabilização dessa ordem. Aqui, a sociedade internacional, portanto, ela repousa num equilíbrio de poder, ela repousa no fato de que os Estados buscam se equilibrar entre si. Ele está pautado no fato de que o equilíbrio de poder é o mecanismo fundamental de estabilização dessa ordem. Ela está pautada de que esse equilíbrio de poder também ele leva em consideração o papel de grandes potências, ou seja, a forma como os principais atores são responsáveis pela manutenção dessa ordem. Esses principais atores têm sim responsabilidade com relação à manutenção da ordem nas relações internacionais. E a guerra como um instrumento, o direito também internacional como um mecanismo de estabilização da ordem e a diplomacia também como um mecanismo de estabilização da ordem. Portanto, é possível afirmar a existência de uma ordem repousada em função dessas múltiplas instituições nas relações internacionais. Muito bem, nós chegamos aqui então a uma diferenciação fundamental da nossa instrumentalização, que é a diferenciação entre sistema internacional e sociedade internacional. Quando nós identificamos qual seria a diferenciação fundamental entre, de um lado, o sistema internacional e, de outro lado, a sociedade internacional, eu gostaria de fazer aqui um desenho com vocês para que isso fique bem claro. Quando nós identificamos lá os autores realistas ou os autores liberais, eles estão afirmando que existe um sistema internacional. Nós podemos identificar aqui o desenho do que seria o sistema internacional. Aqui, então, os múltiplos atores operando dentro desse sistema de uma maneira dentro de um sistema anárquico, né?
Nós temos anarquia nas relações internacionais. Essa anarquia ela é formada por múltiplos atores operando a partir de interações estratégicas. Então, esses atores estão o tempo inteiro estabelecendo relações, estabelecendo interações estratégicas uns com os outros, entrando em conflito, cooperando, estabelecendo essas múltiplas dimensões dentro do sistema internacional. Há claramente um sistema internacional dentro da perspectiva realista ou dentro da perspectiva liberal. O que os autores da escola inglesa estão afirmando é que é possível afirmar a existência de um passo adicional. É possível afirmar a existência de uma dimensão que inclui a dimensão do sistema internacional, mas está para além da dimensão do sistema internacional. Essa é a dimensão da sociedade internacional. Essa é a dimensão da sociedade internacional. Nós identificamos aqui, então, um círculo maior, e aqui nós podemos identificar, então, o que seria uma sociedade internacional. Sociedade internacional. Sociedade. Então, se por um lado, nesse círculo menor, nós temos a existência de um sistema internacional, dentro das condições de anarquia, nós podemos identificar um círculo maior, sistêmico também, centrado no conceito de sociedade internacional. Agora, esse círculo exterior, ele deve ser entendido a partir de uma perspectiva pluralista. Ou seja, esse círculo superior leva em consideração uma ordem pluralista. E o que seria então essa ordem pluralista? Significa que uma concepção de sociedade internacional, pluralista, leva em consideração a existência ou compartilhamento da soberania entre esses atores das relações internacionais. Todos esses atores, dentro de uma concepção pluralista, consideram que a soberania é um valor compartilhado. Agora, nós identificamos a existência de uma terceira dimensão fundamental dentro desse desenho aqui. Essa terceira dimensão fundamental, ela é mais ampla do que a dimensão pluralista, e ela leva em consideração a existência de uma sociedade internacional também, porém essa sociedade internacional ela é solidarista. Solidarista. E o que significa essa sociedade internacional ser solidarista ou cosmopolita? Significa que nós temos a evolução de uma concepção de sociedade internacional centrada nos Estados nacionais para uma sociedade internacional centrada nos indivíduos. Então, essas etapas específicas de formação, em primeiro lugar, de um sistema internacional, seguido, então, pela formação de uma sociedade internacional pluralista, e depois de uma sociedade internacional solidarista, ou seja, sistema internacional, sociedade internacional pluralista, sociedade internacional solidarista, essa sequência, ela é uma sequência também histórica, tal como Hadley Bull está afirmando, e depois como outros atores da escola inglesa vão afirmar. Ou seja, há nas relações internacionais a formação, em primeiro lugar, de um sistema internacional, já na história moderna. A história moderna inicia em 1500, apenas com a existência de sistemas regionais operando de uma maneira relativamente independente. Esses sistemas regionais passam a aumentar o seu grau de interação e passam a formar, ao final da história moderna, em torno de 1815, um sistema internacional e uma sociedade internacional europeia pluralista. Essa sociedade internacional europeia pluralista se expande para formar uma sociedade internacional mundial centrada na definição e no compartilhamento do valor da soberania. Esse valor da soberania, depois, ele é expandido para a noção de solidarismo, por uma sociedade internacional solidarista centrada no indivíduo e nas possibilidades do indivíduo. O que acontece é que os autores da escola inglesa não estão afirmando que essa sociedade internacional cosmopolita ou solidarista já existe nas relações internacionais. Eles estão afirmando que a sociedade internacional pluralista, essa sim, é possível afirmar que existe nos dias de hoje. Agora, uma sociedade internacional cosmopolita está em vias de formação. É nesse ponto que nós identificamos o compartilhamento de valores pluralistas, já por todos os estados nas relações internacionais, e é seguido então que, na perspectiva da escola inglesa, é possível que nós identificamos nos próximos anos, talvez no próximo século, a formação aí sim de uma sociedade internacional cosmopolita. O que não significa afirmar, e é importante deixar isso claro, a extinção da anarquia nas relações internacionais. Não. O que os autores da escola inglesa estão afirmando é que essa sociedade internacional ela é anárquica. Mas ao afirmar que ela é anárquica, não significa afirmar que não existem valores nas relações internacionais. E essa é uma diferença fundamental entre a escola inglesa e os realistas. Os realistas concordam com o conceito de anarquia e os autores da escola inglesa também concordam com o conceito de anarquia. O que os realistas não concordam é com a existência de valores compartilhados. Já os autores da escola inglesa estão afirmando, olha, existem valores compartilhados, o conceito de sistema internacional ele é ineficiente para a gente pensar as relações internacionais.
é necessário que nós pensemos a dimensão da sociedade internacional, e esse é o conceito fundamental que eu estou procurando instrumentalizar vocês na aula de hoje. Bom, vamos então à aplicação da aula de hoje. Eu trouxe para vocês uma aplicação que leva em consideração a formação de um consenso normativo em torno do conceito de desenvolvimento sustentável. Não é muito comum nós identificarmos a escola inglesa aplicando conceitos relacionados ao meio ambiente. Porém, nos dias de hoje nós identificamos certos valores, ou a emergência de um valor, a emergência da necessidade do meio ambiente ser posicionado dentro da sociedade internacional. Então, o questionamento que eu vou fazer aqui na aplicação é se é possível afirmar a existência de um valor compartilhado ambiental entre os múltiplos atores das relações internacionais. Esse é o meu objetivo com a aplicação. Vamos ao slide? Muito bem. Então, essa é a pergunta fundamental que eu vou procurar trazer aqui na aplicação da aula de hoje, se existe um valor objetivo compartilhado entre os Estados para a diminuição dos impactos ambientais. Essa é a pergunta fundamental dessa aplicação. Ao nós observarmos, então, o campo ambiental, predominantemente o campo que ocorre entre os atores das relações internacionais, os Estados nacionais, ao nós identificarmos esses atores, os Estados nacionais, que levam em consideração certas perspectivas de entendimento sobre o que seja o meio ambiente, nós identificamos certas tensões nesse discurso do campo ambiental. As tensões nesse discurso do campo ambiental podem ser divididas em torno de algumas perspectivas conflitantes no início da formação dos debates na área ambiental. A gente tem, em primeiro lugar, aqueles autores e também aqueles Estados nacionais que são identificados com os preservacionistas, que estão afirmando basicamente que nós não devemos utilizar os recursos naturais que já são escassos, os recursos naturais que já estão extremamente degradados devem ser preservados agora. Essa perspectiva preservacionista leva em consideração, então, que nas questões ambientais nós devemos adotar uma postura predominantemente de preservação do ambiente. Nós temos uma outra perspectiva que vai ser essencialmente oposta, exatamente oposta a essa perspectiva preservacionista, que vai ser a perspectiva utilitarista. Essa perspectiva utilitarista vai afirmar que não, olha, não é possível pensar que nós devemos deixar o ambiente intocado. Isso é um absurdo, isso não tem sentido nenhum. Nós devemos utilizar sim os recursos naturais, nós devemos se utilizar sim da natureza, a natureza é um recurso, ela deve ser utilizada. É nesse ponto então que nós identificamos aqui claramente uma divisão entre, de um lado, preservacionistas e de outro lado, utilitaristas. Quando nós aplicamos, quando nós passamos para pensar o conceito de sociedade internacional, aqui nós identificamos certamente uma dicotomia entre aqueles atores da sociedade internacional que estão defendendo uma postura preservacionista, um valor que seja o preservacionismo, e outros atores da sociedade internacional que estão defendendo a perspectiva utilitarista, ou seja, o ambiente como recurso. O que acontece é que já passam a existir uma perspectiva um pouco mais moderada, passa a se consolidar com o tempo uma perspectiva um pouco mais moderada, chamada da perspectiva conservacionista. Essa perspectiva conservacionista leva em consideração já que é possível nós usarmos o meio ambiente, ao mesmo tempo deixarmos certos espaços intocados. Nós podemos racionalizar o nosso uso sobre o meio ambiente. Isso vai levar então à nossa quarta possibilidade, ao nosso quarto conceito. Isso vai originar então esse último conceito, um conceito síntese, um conceito integrador que vai ser compartilhado pelos Estados, que vai ser chamado de o conceito de desenvolvimento sustentável, e ele vai ser criado na década de 80. O que acontece é que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele não é possível ser afirmado que haja um acordo geral sobre as formas de aplicação desse conceito. O que eu estou procurando afirmar aqui é que existe um padrão normativo, existem tratados, existem acordos feitos pelos Estados, existem regras relacionadas ao que seja esse conceito de desenvolvimento sustentável e que todos os autores procuram compartilhar, que seja justamente o fato de que é necessário utilizar os recursos de modo que seja preservado, de modo que isso se mantenha para as gerações futuras. Ou seja, as gerações futuras têm o mesmo direito que as nossas gerações de utilizar os recursos do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente ele deve ser deixado, pelo menos, para que as nossas gerações futuras também e as gerações futuras das gerações futuras possam utilizar. Esse é o conceito básico central de desenvolvimento sustentável.
Quando nós analisamos, então, como é que isso ocorre em termos históricos, há uma cronologia específica dessas conferências. E uma cronologia específica da forma como a sociedade internacional foi se organizando e foi terminando nesse acordo, terminando nesse conceito fundamental, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem uma série de conferências. Em primeiro lugar, então, nós temos em 1923, a gente tem o primeiro Congresso Internacional para a Proteção da Natureza em Paris. Esse primeiro Congresso Internacional tinha essencialmente um objetivo um pouco mais científico, um pouco mais acadêmico, com baixa presença de chefe de Estado. Ou seja, aqui a questão ambiental ela era completamente incipiente, nós não tínhamos ainda uma questão ambiental madura nas relações internacionais. Aqui não é possível afirmar, em 1923, a existência de um valor compartilhado em função da questão ambiental, não é possível afirmar isso. Depois, em 1945, nós temos a criação da FAO, e aí nós temos a criação da FAO já um embrião das discussões ambientais, quando nós temos discussões ambientais passando a ser ocupadas dentro das próprias Nações Unidas, a criação das Nações Unidas, o seu braço específico que é a FAO, aí sim passando a ser a plataforma de discussão das questões ambientais. Aí nós temos em 1945 a criação da Unesco, que esse sim passa a centralizar, deslocar um pouco da FAO e passa a centralizar a discussão acadêmica, predominantemente conceitual, sobre o que seriam os temas ambientais. Então aqui ainda há uma discussão sobre científica, sobre o que é o meio ambiente, quais são os pressupostos relacionados a pensar o meio ambiente, como analisar o meio ambiente. Aqui há essencialmente então uma evolução, quando a gente pensa dos anos 20 até o final dos anos 40 do século 20, nós temos uma evolução acadêmica do conceito, um debate um pouco mais aprofundado e que passa a ser também compartilhado do ponto de vista do campo acadêmico, né? Não do ponto de vista do campo formado pelos atores principais das relações internacionais, que seriam os Estados nacionais. E aí nós passamos então para conferências, para a conferência de 1972, que é a Conferência de Estocolmo, a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano. É nessa conferência que essas tensões que eu procurei afirmar, as tensões que tem de um lado os preservacionistas e de outro lado os utilitaristas, essas tensões elas se revelam na Conferência de Estocolmo. É nesse momento em que nós identificamos uma cisão clara na sociedade internacional em função daqueles que estão defendendo o preservacionismo, daqueles que estão defendendo o utilitarismo dos recursos naturais. Aqui, então, não é possível, com toda certeza afirmar, não é possível afirmar a existência de algum valor compartilhado, nem de um objetivo compartilhado. Aqui não, há uma cisão clara na sociedade internacional nesse aspecto. Em seguida, então, nós chegamos na década de 80. Aí sim, a década de 80 nós temos a Conferência de Nairobi, que nós identificamos aí o objetivo, justamente, de avaliar os resultados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi criado na década de 1970, no ano de 1973, e o próprio objetivo da Conferência de Nairobi era justamente procurar identificar, né, ou constatar, ou procurar avaliar os resultados desse programa, e que tinha então justamente uma análise um pouco mais centrada no fato de que a pobreza era a causa da degradação ambiental. O que significa afirmar que a pobreza era a causa da degradação ambiental? Significa que existia um entendimento sobre o fato de que a pobreza, sim, era a causa fundamental, a ausência de recursos materiais, as populações, a forma de ocupação das populações, essas populações que vão passar a ocupar áreas urbanas, e essas áreas urbanas vão ser predominantemente predatórias com relação ao meio ambiente, a pobreza legada por essas ocupações, essas formas de ocupação, e a ausência de conhecimentos técnicos especializados com relação à forma de preservar o meio ambiente, a forma de se integrar com o meio ambiente, vão ser a causa fundamental da degradação ambiental. Então aqui a gente não tem ainda a formação desse consenso sobre o que seria um valor compartilhado, né? O que acontece é, em 1983, nós temos a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CMMAD, e ela tinha por objetivo, aqui já na década de 80, então nós identificamos esse objetivo fundamental, traçado para tentar superar essas barreiras entre, de um lado, preservacionistas e, de outro lado, utilitaristas. Essa barreira fundamental, esse binômio fundamental, essa dicotomia fundamental, ela vai ter por objetivo, ela vai ser criada na década de 80 e vai ter, em 1987, na criação do relatório Brundtland, o relatório chamado Nosso Futuro Comum, a formação do conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui, então, a ratificação compartilhada entre os estados desse relatório. Esse relatório vai inaugurar, vai representar um documento compartilhado por todos os estados
com relação à sociedade internacional. Nós podemos então fazer, a partir dessa análise dada pela Escola Inglesa de Relações Internacionais, uma análise que leva em consideração formas de interpretar como que valores nas relações internacionais, como que objetivos mínimos das relações internacionais são formados, como é que a sociedade internacional ela se divide e depois ela se integra. Então, esse processo de divisão e integração da sociedade internacional, isso que forma o que Hadley Bull vai chamar de um contínuo das relações internacionais. As relações internacionais são formadas por fases de conflito e fases de cooperação. E o que não significa afirmar que apenas os conflitos ocorrem nas relações internacionais, nem apenas a cooperação. Há um contínuo entre cooperação e conflito nas relações internacionais. Esse contínuo entre cooperação e conflito nas relações internacionais é o que molda, o que dá a característica da sociedade internacional. Quando nós aplicamos isso para pensar as conferências ambientais, nós identificamos essas tensões no campo ambiental, como é que essas tensões revelam, de um lado, aqueles preservacionistas, de outro lado, os utilitaristas, e como é que isso foi sendo desenvolvido, como é que isso vai se integrar a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. O que não significa afirmar, certamente, isso é uma observação importante de fazer, que exista um consenso sobre os mecanismos para a implementação do desenvolvimento sustentável. Não, já é possível afirmar, sim, na sociedade internacional, que os Estados concordam que essa é uma meta. Todos eles buscam o desenvolvimento sustentável. Agora, o ritmo específico, as formas de aplicação do desenvolvimento sustentável, isso é diferenciado, isso não há um acordo específico, não há um valor compartilhado em termos de formas de aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. Isso não significa também afirmar que não haja um valor compartilhado relacionado ao meio ambiente nas relações internacionais. Bom, vamos então à síntese da aula de hoje. A aula de hoje teve por objetivo analisar a Escola Inglesa de Relações Internacionais. Essa escola que é uma escola extremamente interessante de estudo das relações internacionais. Ela procura apresentar uma perspectiva intermediária, um caminho do meio entre os extremos do realismo e do liberalismo nas relações internacionais. Eu procurei demonstrar esse contexto acadêmico de desenvolvimento da escola inglesa a partir da insatisfação do Martin White, esse autor que vai ter os insights fundamentais para a criação da Escola Inglesa de Relações Internacionais. Esses insights fundamentais vão ser depois desenvolvidos com um pouco mais de critérios sistêmicos a partir do pensamento do Hadley Bull. E o Hadley Bull vai analisar então a ordem nas relações internacionais, ele vai procurar definir o que seja a ordem nas relações internacionais, ele vai procurar questionar se essa ordem existe ou não nas relações internacionais, ele vai procurar também perguntar quais são os mecanismos, quais são as instituições responsáveis pela manutenção dessa ordem nas relações internacionais. Então, portanto, nós, ao observarmos esse primeiro autor fundamental, que é o Martin White, e depois o Hadley Bull, eles representam esses primeiros momentos de desenvolvimento da escola inglesa. Depois nós temos outros autores, que são autores responsáveis pelo desenvolvimento da escola inglesa, como por exemplo o caso do Adam Watson, que desenvolve aquela noção de que existem fases específicas de evolução do sistema internacional para a sociedade internacional pluralista e depois para uma sociedade internacional solidarista ou cosmopolita. Então nós temos a escola inglesa sendo essa escola que tem múltiplos autores interessantes, insights fundamentais que rompem a dicotomia clássica e que por um lado também se aproximam do pensamento construtivista de estudo das relações internacionais, uma vez que elas estão incluindo a sua dimensão intersubjetiva. Há sim uma leitura que identifica a escola inglesa e aproxima ela dos autores construtivistas e demonstra como que a escola inglesa ela se permite ser uma perspectiva teórica extremamente atual de estudo das relações internacionais. Em seguida, então, ao fazer essa instrumentalização geral sobre o conceito de sistema internacional, ou o conceito de sociedade internacional, nós identificamos logo em seguida, então, possibilidades de aplicação a esse conceito de sociedade internacional. Esse conceito de sociedade internacional leva em consideração, quando nós pensamos nas questões ambientais, uma dicotomia entre aqueles autores que estão identificando os valores preservacionistas relacionados ao meio ambiente e aqueles autores que estão identificando os valores relacionados ao conservacionismo, ou melhor, ao utilitarismo nas relações internacionais. A dicotomia preservacionistas e utilitaristas vai chegar então a um conceito síntese representado pelo relatório de Brundtland a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito, esse objetivo mínimo compartilhado pelos Estados, ele vai ser um desses aspectos da sociedade internacional e da possibilidade de compreensão da sociedade internacional nos dias de hoje. O que não deve ser levado em consideração que
existam formas de implementação desse conceito compartilhadas. Não, existe sim um conceito compartilhado, um objetivo mínimo compartilhado, tal como os próprios tratados representam, mas esse objetivo mínimo não se refere necessariamente a formas de implementação compartilhadas. Muito bem, a aula de hoje então teve essas múltiplas dimensões. A Escola Inglesa de Relações Internacionais então encerra esse ciclo fundamental de estudos da teoria de relações internacionais. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês aprendam dentro da perspectiva e passam a ter esse ponto de vista, esse olhar específico que o internacionalista pode oferecer para as ciências sociais em geral, para as relações internacionais em geral, para as próprias empresas, para as próprias prefeituras, para os próprios governos.